Oi, oi! Você, leitor, você, escritor, e você também que é uma pessoa com saúde mental, porque se você não se encaixa nesses dois primeiros estereótipos aqui, vamos dizer assim, você é uma pessoa que está com a cabecinha no lugar, porque escritor e leitor não tá... Você sabe, né, como é que é o livro, o que eles fazem com a nossa cabeça. Hoje aqui comigo eu tô com uma pessoa muito, muito legal, muito importante pra mim, tá? É uma honra tá recebendo essa pessoa, é a Camila Lima. Vamos lá falar o currículo dela, só para vocês entenderem como eu estou numa responsa aqui de estar entrevistando essa pessoa. Ela é bacharelada em letras com habilitação em tradução pela Unesp, ela é revisora, criadora do @Camila Revisa e do curso Escritora Nota 10. Bem-vinda, Camila, pode se apresentar aí, fica à vontade. Oi, Lari, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite. O que eu posso dizer? Só que eu tô muito feliz, eu tava ansiosa para esse nosso papo, mal posso esperar. Ai, que bom, eu fico feliz de ouvir isso, porque quando eu fui fazer a listagem, né, das pessoas que eu já acompanhava e eu falava, não, eu preciso trazer tal pessoa, eu preciso perguntar pra tal pessoa. Você foi uma das primeiras que veio na minha cabeça, porque eu realmente, eu sou aquela, eu salvo tudo que você posta, vejo praticamente todos os stories, quando posto comenta nas caixinhas de perguntas, vendo tudo que você responde lá, porque nossa, quando eu encontrei a tua conta foi assim, como escritora, pra mim foi, né, uma coisa muito importante, assim, eu já passei muito, muito perrengue, assim, às vezes escrevendo, né, por coisas simples, né, a gente sabe que a língua portuguesa não é uma língua fácil, e a gente falar ela e escrever ela é mais complicado ainda, né? O que a gente fala não tá ali com a norma, com a gramática, né? Então a gente tem que achar, igual você sempre fala lá, o equilíbrio entre essas duas coisas pro texto também não É. ficar formal demais. Como eu falei, né, pessoal, o Camila Revisa, ele veio, né, com essa ideia de ajudar, né, pessoas, escritores novos ou que já estão aí no mercado há algum tempo a Uhum. desmistificar a gramática, vamos dizer assim. Eu vejo muito com essa cara. Não sei se você também tem esse conceito daquilo Uhum. dos posts, de tudo que você fala lá. E eu achei incrível porque eu vivia dizendo na escola para os meus professores de português, eu falava assim: "Eu acho a gramática metade desnecessária". Eu falava assim para eles: "Vocês não acham que tem umas coisas que tá muito passada não? Isso aqui não é usual, isso aqui é não sei o quê e tal". Vocês ensinam de uma forma muito, muito complicada, a gente não guarda nada, a gente estuda, estuda, estuda para prova, todo ano a gente às vezes estuda as mesmas coisas, os mesmos assuntos. Sempre falei para os meus professores, né? Nossa, eu acho muito complicado, porque realmente na escola a gente cria até um trauma, vamos dizer assim, de estudar gramática, né? É Uhum. muito grande. Eu não sei se você passou por isso ou se você já gostava disso desde a escola. Achava interessante a língua portuguesa. Olha, na escola eu gostava do inglês. É porque a gente não via muito essa parte da gramática, pelo menos da educação que eu tive. A aula de língua portuguesa falava sobre a literatura, falava sobre interpretação de texto. Dessa parte eu não gostava muito, não. Então, isso veio só depois. Tanto que eu me formei no ensino médio, eu estudei em escola pública. E eu não sabia essa parte da gramática. Isso eu fui aprender quando eu fui fazer um cursinho para vestibular. Então, teve a parte do trauma, sim. Nossa, meu Deus do céu. Eu falo porque eu também tive, né? Só que assim, normalmente língua portuguesa nas escolas onde eu estudei era sempre essa coisa mais gramática mesmo e tal. Tinha interpretação de texto também. E aí a gente tinha, você falou de literatura, né? A gente tinha literatura numa disciplina separada. Não era dentro de português, sabe? Eu gostava, mas apesar de tudo, né? Ia bem e tudo mais, mas eu sempre falei, ai. Não, por favor, dá pra ser mais legal aqui, dá pra ser, né? Pois é. E igual você falou, você gostava mais de inglês, eu também. Eu era Olha o só. clássico brasileiro que tira nota maior em inglês que em Em língua português. portuguesa, né? Não era uma nota ruim em língua portuguesa, mas a de Uhum. inglês sempre tava liberando 10 na média, entendeu? Aham. Aí, língua portuguesa, a média lá 7, 8. É, por aí. Quando dava a média 9, eu ficava super feliz. Era por aí. Mas diante disso tudo, Camila, né, dessa carreira
estudando letras, né, com tradução, traduzindo também, que eu até esqueci de mencionar que você também chega, né, a fazer esse processo de tradução, certo? Uhum. É, como que foi que você chegou na parte assim, ou isso já acontecia desde sempre, né? Porque eu acho que é uma coisa meio natural, a gente que lê bastante, que mexe com letras, com isso tudo, escrever também, produzir, né? Mas como que foi para você chegar nessa questão assim, de escrita? Como é que aconteceu na tua vida? Ou já acontecia? E a gente não sabia, só isso. Ai, meu Deus. Começou com a fase de leitora mesmo. Eu comecei a ler livros sem figuras, né, digamos assim, quando eu tinha 12 anos. E por causa disso veio as fanfics, e aí ficava horas lendo na internet. E às vezes, de tanto ler, a gente fica com aquela curiosidade para escrever também. Ai, mas eu não era muito de escrever. Eu cheguei a ter alguns projetos de escrita, fiz uma fanfic só, assim, de fato. Quando eu fui fazer essa história, eu estava prestes a entrar na faculdade. Demorou bastante, porque eu não sabia nada de planejamento e era uma história que eu precisava ter planejado ela para que fosse um processo bem mais rápido. E acabou que no meio dela eu estava na faculdade. Então eu estava no meu segundo ano da faculdade quando eu terminei e falei, gente, eu preciso terminar essa história logo. E a partir disso eu já não encabecei mais nada. E a partir disso foi só foco na faculdade mesmo, na parte de língua. E, e agora assim, mas relacionando. E aí tudo se conectou mesmo por parte da leitura, porque foi através do gosto por livros que eu decidi fazer o curso de tradução. E aí eu já trabalhava com a escrita também. Aí eu fui conectando essas coisas e falei, eu quero trabalhar no meio editorial. Eu já entrei na faculdade pensando em ser tradutora para o meio editorial. E foi só no meio desse, na verdade, mais para o fim desse percurso da faculdade que eu escolhi, tomei essa decisão de trabalhar com a língua, ter foco mais na língua portuguesa. E aí foi daí que as coisas começaram a andar. Eu não foi imediatamente após ter me formado que eu fiz Instagram, foi um ano e meio depois. Eu terminei a faculdade em 2018 e foi só no meio do ano passado que eu comecei o Instagram de fato. E aí foi um processo mesmo, porque é quase como se fosse uma transição de todas essas etapas, de ser leitora, e aí tive uma fase de escritora, e depois falei, não, vou ser tradutora, e aí depois para revisora barra professora. Ai, que incrível. E é legal porque, igual eu comentei, a outra convidada, a Camila Dornas, também, né? é, Ela também estudou tradução, ela também faz. E eu estava cursando, estou parada por enquanto, mas pretendo voltar à tradução. Então, Ai, que legal. e eu, assim, eu fiz um semestre e eu fiquei completamente apaixonada pelo curso. Igual eu falei, eu amo inglês. Ó, só pela nota lá da escola, o caso da nota dá pra perceber. E assim, eu me encontrei demais na faculdade, né? A gente, quando gosta desse universo, é muito interessante. E você falando que já entrou na faculdade, sabe, querendo trabalhar no meio, na editorial e tudo mais, me lembra muito quando eu escolhi começar o curso de tradução, porque eu sempre, quando eu estava nas aulas, tudo que os professores me falavam, eu ia levando pro lado editorial, sabe? Isso. E eu lembro até que eu tinha uma aula na sexta-feira em que eu levava assuntos sobre tradução. Eu dei o nome do quadro que o professor deixou, eu sempre tirar uns 10 minutinhos no final da aula, para falar, se chamava Tretas da Tradução, para você ter uma ideia. Uau. Tretas da tradução, que aí eu levava casos de tradução de livros que eram complicados e tudo mais. E eu perguntava a opinião do pessoal lá, sabe, da faculdade, o que, Uhum. que eles achavam. O professor ficava em choque, porque ele estudando doutorado e muita coisa, ele quase não via muito sobre essas coisas. E eu na internet eu via bastante caso. E aí eu sempre cheguei lá e expus, sabe? Então eu também, na faculdade, eu já começava a ir por esse lado, né? Por também estar escrevendo e lendo e eu tenho a vontade ainda de, a louca, né? De traduzir meus livros, todos os livros que eu
tô escrevendo ou já escrevi, eu tenho vontade de colocar eles em outra língua. É meio complicado, porque você mesmo que escreveu, você mesmo que vai traduzir? Pois é, né? Mas é a vida, né? Você falou pra mim como, né, que começou essa coisa a aflorar, e pra você como que foi escrever o conto, né, que eu ainda não falei, mas a Camila tem um conto chamado Você Acredita em Papai Noel, que tá no livro. Ai, agora fugiu da mente. Quero de Tudo Natal. que eu quero Tudo que de eu Na- quero de Tudo que eu Natal. quero de Natal, com outras duas escritoras. Eu tava lendo essa semana. E ai, meu Hum. Deus, o quanto aqueceu meu coração. Eu fiquei assim. Ainda bem que tá frio agora, porque Já esquenta. já esquenta o coração, assim, sabe? Eu falei assim, ai, quando chegar o Natal eu vou reler esse conto, porque ele é muito, muito amorzinho, assim. Achei Ah, muito, que muito bom. fofo, incrível. Nossa, quando você anunciou que ia estar gratuito, eu falei assim, eu já vou salvar a postagem pra eu não esquecer. Por favor, não vou esquecer. Eu falei, não, porque eu tava com a intenção de comprar, Uhum. é, mas aí eu sempre ficava adiando, eu falava, não, eu vou comprar no Natal, porque eu não esqueço de ler. Eu queria Uhum. ler no Natal e tal. Ano passado acabou que minha vida ficou uma loucura no Natal, mas aí eu falei assim, ah, eu vou, Aproveitar. eu vou aproveitar. Eu Muito bom, muito vou bom. aproveitar porque aí eu vou ler, e aí assim eu também tô apoiando. Uhum. Com certeza. Mas eu li, eu quero até ler o das outras autoras também, mas quero dar desde já parabenizar, porque o pouquíssimo que eu li da tua escrita eu amei, amei, amei Ai, demais. que bom. Já tô guardando um livro. Já tô guardando Ai, um meu livro já. Deus. Pode ter certeza que eu vou ser a primeira lá, faz pré-venda, vou estar lá comprando, tá? Mas e aí, como é que foi que você chegou nesse ponto? Ah, eu vou publicar, né, alguma coisa. Eu vou publicar um conto que alguém te chamou, você que quis mesmo. Como que foi a Uhum. sensação? Deu frio na barriga? Olha, deu medo, viu? Foi a Gabriela que me convidou, ela que coordena o projeto, né, do The Book Club. E ela me chamou para participar da coletânea. Foi uma surpresa, eu não esperava ser chamada, porque eu me posiciono nas redes como revisora, né? Eu nunca falo muito sobre essa parte de escrever, mas a Gabriela já sabia disso e ela me convidou. E foi meio que assim, no susto, um susto para mim, eu não esperava esse convite. E foi um processo, como que eu posso dizer? Foi complicado escrever esse conto, ou pelo menos até chegar na versão que eu queria, porque era para ser uma história de Natal e eu não tinha ideia do que eu ia escrever, eu não fazia ideia mesmo, real. Tanto que eu tive várias versões de histórias que se passavam na minha cabeça, mas nenhuma delas me deixava animada, sabe? Toda vez que eu começava a escrever, eu tipo, ah, isso é muito chato, meu Deus, isso não tá me fazendo querer ler essa história. Ou pelo menos escrever, né? E eu já ouvi algumas pessoas falando sobre essa coisa de você ficar obcecado com a ideia da sua história, sabe? De você não parar de pensar naquilo, de você achar aquilo muito legal, e você ficar ansioso para desenvolver. E eu não senti isso com nenhuma das outras ideias anteriores. Até que um dia, assim, eu saí com as minhas irmãs, a gente foi. A gente. O que que foi? Era perto do Natal, a gente foi comprar presente. Eu acho que foi isso. E nisso que a gente conversou entre si, me veio a ideia, eu falei, gente, eu agora vai, agora eu vou fazer essa história. E realmente foi, tanto que eu escrevi muito mais rápido, eu passei a maior parte do prazo que eu tinha pensando em ideias e desistindo de todas elas. Meu Deus. Nossa, tanto que esses dias eu fui dar uma limpada nos meus arquivos, eu achei um deles e eu, meu Deus do céu. Mas eu acho que foi até não, foi porque eu fui dar uma ajeitada nas minhas coisas mesmo, nos arquivos do computador. E aí, na hora que veio essa história, eu escrevi, aí depois a Gabriela também, como ela estava como organizadora e escritora na antologia, na coletânea, né? Ela já aprovou a história também, aí acabou que deu tudo certo. E eu não esperava, eu fiquei com muito, muito medo na hora que eu lancei essa história, porque ela é a mais curta da coletânea. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu fiz uma burrice aqui, pensando em várias coisas e receber
os comentários que eu já recebi sobre essa história me deixa muito feliz, porque uma coisa que eu gosto de levar em consideração nessa parte de escrever é o sentimento que eu quero causar na pessoa. Então, eu acho que de certa forma eu consegui, eu vou dizer que eu consegui isso, porque eu queria mesmo trazer essa coisa do quentinho no coração. Sim. E, e foi. Eu fico feliz mesmo, eu não esperava, porque, como eu falei, eu tava com medo, fiquei morrendo de medo. Mas aí a gente foi com medo mesmo e fico muito, muito feliz por ter tido esse retorno. É outra surpresa também. Ai, parabéns. E que bom que você foi com medo mesmo, não recusou, não recusou, né, o pedido da Gabi, porque, nossa, ficou incrível. E eu dei um meu Deus aqui porque você falou assim que tava perto do Natal. Então você tava em ciminha do prazo e você não foi escrever. Eu Que acho que loucura. eu acho que eu recebi, né? É porque a coletânea saiu no meio de dezembro, né? Uhum. E eu terminei a última versão tava para os últimos dias de novembro, então deu pouco tempo até a publicação. A Gabriela já tinha lido e tudo mais, mas eu ainda fiz alguns ajustes. E aí, então foi perto, assim, tava já faltando um mês pro Natal, assim, pra gente poder cuidar dos outros detalhes, né? Mas foi mesmo, como eu falei, eu fiquei bastante. A maior parte do meu prazo eu fiquei pensando e desistindo de todas as minhas ideias, ficando desesperada. Nossa, eu imagino. Eu lembro de você ter comentado que como revisora foi meio complicado pra você escrever, né? Porque é aquela coisa de querer voltar no texto e arrumar o que tá, né? É, E às vezes, né, perde ali no meio e fica, ai meu Deus, eu faço o quê? Eu escrevo, eu reviso, o que que acontece? Você sentiu bastante isso, né? então, esse processo comprovou aquilo que eu já tinha como teoria, que eu já, digamos assim, carregava como posicionamento, que é separar as etapas. Você primeiro escreve e depois você revisa. E eu até li uma frase aleatória hoje, não sei nem se é verdade ou não, mas que a própria parte de escrever envolve um lado do cérebro ligado à criatividade e a parte de revisar envolve uma parte mais crítica do cérebro. Então, se você misturar algumas coisas, pode ser que você seja muito crítico com o seu lado criativo. E aí isso vai te dar um bloqueio de alguma forma. Não sei se isso é verdade, mas o que eu percebi foi que é mais fácil você deixar a criatividade fluir em primeiro lugar. Mas por outro lado, me veio uma outra coisa que é, como eu falei que eu gosto de escrever pensando no sentimento, eu faço testes. Então eu gosto de escrever e ler como é que ficou. Isso Uhum, aqui não é necessariamente para sair corrigindo se tem algum erro, mas para ver como que a frase soa, se ela se encaixa, se o parágrafo está fazendo sentido. E, e eu imagino que isso aconteça porque hoje hoje eu consigo ser muito mais intencional nas escolhas que eu faço. E é por isso também que eu acredito muito que aprender sobre a língua me ajudou bastante nesse processo de saber tomar essas escolhas, porque hoje eu consigo perceber, aqui tá faltando alguma coisa, tá faltando uma palavra, ou então eu tenho que inverter essa ordem de frase, sei lá o quê. Hoje eu consigo perceber mais o que eu posso fazer para criar o sentimento que eu quero criar, ou pelo menos tentar isso, né? Porque nas mãos do leitor a gente não garante nada. A gente não pode garantir com 100% de certeza, né? uhum, Então, também teve esse lado de escrever com mais critério, só que de uma forma que não me barrava, sabe? Eu sabia que essa história não estava 100% e que eu ainda assim ia precisar reler para fazer ajustes. E foi importante perceber isso também, que tinha uma coisa que eu achava que estava ok no primeiro momento. Eu falo, beleza, eu vou seguir em frente para o próximo parágrafo. Só que numa releitura, eu parei para pensar, isso aqui está mal desenvolvido, está muito uhum. curto. Eu tenho que destrinchar melhor. Então, acho que ainda assim, nesse processo, é importante você não querer a perfeição. E você entender que não vai ficar 100% bom e que você vai precisar voltar para fazer ajustes. E que aquilo lá é um teste. Porque o olhar que você vai ter
Depois, quando você vai ter desligado sua mente um pouco desse texto, pelo menos um pouco, e o ideal é que você desligue o máximo possível desse texto, da estrutura que você criou, e tudo mais, quando você se desprende dessa ideia, você consegue levar o seu lado criativo mais além, né? E não deixar que isso te bloqueie. É importante não deixar que isso te bloqueie. A revisão, de fato, eu não vou ficar pensando, eu tô repetindo palavra, não sei o quê. Deixa isso para depois, sabe? Cuida dessa parte depois. E lembrando sempre que aquilo, independente da mudança que você queira fazer enquanto você já está cuidando do texto, lembrar que depois você vai ter que voltar, é inevitável. Não tem como você só escrever uma vez e depois falar, não, já está pronto. Depois você vai ter que fazer alguma alteração, aceitar que isso vai acontecer para até se libertar. Com certeza, com certeza. Você falando, eu lembrei completamente de todo o processo que eu tive com o meu mais recente lançamento, A Noiva de Romeu, que foi muito assim. Eu demorei 2 anos e 3 meses pra terminar de escrever. Eu passava períodos Uau. muito. Foi assim. E não é o livro que eu tô mais demorando a escrever. Eu tenho um livro que eu escrevo ele desde 2016. Uau. Ele tá com mais de 200 páginas e ele é uma história super longa, dividida em 3 partes. E a terceira parte eu sei que é a mais pesada, se vamos dizer assim, emocionalmente, porque trata de Uhum. assuntos pessoais, né? Por Uhum. mais que não seja a minha história, mas são coisas que eu passei e que eu vivi com, né, com pessoas próximas a mim. São sentimentos que são pesados, né? Mas assim, Uhum. com A Noiva de Romeu, eu passei durante esses 2 anos e 3 meses períodos muito longos sem estar mexendo no texto. Eu realmente, Uhum. sabe, deixava, eu falava, tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo, não tá fluindo mais, vou deixar de lado. Uhum. Vou ficar tranquila ou vou continuar escrevendo outra coisa. Então eu Uhum. ficava muito nessa. Então, quando eu terminei o livro todo, né, eu também deixei descansar um pouco. Eu descansei, acho que, se eu não me engano, uma semana pra olhar ele de novo, né? E assim. E o livro também eu escrevi fora de ordem, a loucura da pessoa. Ah. Eu escrevi os 6 primeiros capítulos. Quando eu tava escrevendo o terceiro capítulo, eu já escrevi o último capítulo. Eu não mudei. Uau. É tipo assim, Uhum. eu não mudei nada que acontece. Eu mudei alguma Uhum. palavra ou outra, mas nada que acontece. Ele tá exatamente igual do primeiro rascunho e tal. E aí eu tava escrevendo lá pelo sexto, sétimo capítulo. E aí eu já tinha escrito o último. Aí eu parti lá pra frente. Porque eu falei assim, eu tô muito pensando lá. Eu já tô com a ideia certinha de onde que eu quero chegar, tipo, os últimos 5 capítulos antes do último, sabe? Uhum. Então, e aí eu fui, e aí eu comecei a escrever do ápice, assim, da história, sabe? Todo o clímax Uhum. ali, o negócio de se desenrolando e tal. E aí depois eu travei justamente porque, assim, eu tenho o começo, eu tenho o final. E esse meio aqui, como é que eu conecto os dois, sabe? Foi isso aí. Aí eu passei, acho que mais de um ano sem. Eu pensava direto. Capê. Sem mexer, deixei o livro lá. Fica aí, meu filho. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que que eu faço e agora e tal. Até que chegou numa época assim, que aí eu acho que eu demorei acho que um mês e pouco só pra terminar, sabe? Mas e isso que você falou é super, eu acho muito válido e importante, porque, né, a gente tem que respeitar também a gente, né? O tempo que a gente Uhum. tem. E aquela coisa, se você quer escrever todos os dias, ou se você quer escrever, tem uma frequência de escrita e tudo mais, eu acredito que também, às vezes, você ficar muito fissurado no texto vai te deixar, Uhum. né, mais essa coisa, né? Ai, meu Uhum. Deus, eu não aguento Pode dar mais. bloqueio. Pode, pode. Não, comigo É. acontece todo dia. Todo dia, todo dia. Por isso que eu começo várias histórias e tudo mais. Mas eu tento focar um pouco, eu tento focar. Uhum. Mas você falou dessa questão de revisão, e eu separei uma pergunta, eu pensei assim, eu vou fazer essa Ai, meu pergunta. Deus. Você prefere escrever, revisar ou traduzir? Nossa, eu já pensei na resposta para essa pergunta várias vezes. Eu acho que o que eu gosto mesmo é de revisar. A parte. Por quê? Na verdade, é um motivo muito bobo, que é porque revisar dá para fazer mais rápido do que qualquer um dos dois.
Porque um livro que você... E assim, eu ainda acho que o meu processo de revisão, ele é lento comparado com o do mercado, é bem mais lento. Mas que assim, o pessoal poderia revisar um livro de, sei lá, 100 mil palavras em 4 dias. E aí eu vou falar, não, eu vou fazer isso em 3 semanas. E, mas ainda assim, para escrever demora muito mais e para traduzir também é um processo demorado. Eu não Uhum. sei se as pessoas têm noção, mas livro vai ser sempre com prazos muito longos, o processo de tradução é lento. Não sei se você já teve aula, assim, já teve que traduzir na prática algum Tive. texto. Eu já traduzi textos pequenos, um livro inteiro Uhum. ainda não. Tô com um projeto aí, loucura da minha cabeça, de traduzir a Noiva de Romeu ainda esse ano. Eu sei que vai demorar um pouco, mas eu quero traduzir, sabe? Uhum. Porque eu nunca fiz isso e eu sempre tive. Depois das aulas da faculdade, eu tive mais vontade ainda. E eu imagino que é um processo bem lento. Já vi palestras de É, tradutores tradutoras também que falam, nossa, é complicado. E tem tradutoras que trabalham com prazos curtos muito também. apertados. Apertadíssimos. Eu vi um relato de uma tradutora que ela falou assim: a editora me deu 3 meses para traduzir esse livro aqui gigante. Né? E eu fiquei Uhum. assim, não lembro exatamente o tamanho, mas eu fiquei assim, e você conseguiu? Como assim, sabe? Pois é. Tem o caso do Sol da Meia-Noite, de Crepúsculo, que foi, assim, num prazo apertadíssimo, se eu não me engano, foram uns 45 dias. Meu E Deus. aí você olha a folha de rosto do livro, porque eu comecei a ler de verdade com o Crepúsculo. Ler de verdade, né? Eu falo assim, eu ler de verdade que eu Eu falei de também. ler livros sem figuras. Eu também. Foi com Crepúsculo. E na folha de rosto do livro, é a folha de rosto, né? Eu não sei nem se esse é o nome certo, mas tá lá a lista das pessoas que trabalharam com o livro e tá a lista gigante, né? De revisores, preparadores e tal. E hoje eu acho que eu prefiro a revisão porque ela é mais rápida, então eu já tenho. Eu acho que eu ia ficar muito ansiosa. Se eu não, hoje em dia eu não traduzo romances, eu faço outros tipos de trabalho de tradução. Mas, então, eu não passei por esse processo de traduzir um livro longo, que demoraria bastante. Mas eu imagino que eu ia ficar muito ansiosa para terminar logo, sabe? Eu Uhum. meio com essa sensação de querer finalizar as coisas. Eu gosto mais de ter as coisas finalizadas. E para escrever também demora. E a parte da revisão também envolve a escrita. E Uhum. não é um texto meu, eu não posso fazer qualquer alteração, não posso me basear em escolha em preferência pessoal, mas ainda é gostoso ter esse lado de brincar com o texto, digamos assim, sabe? De Uhum. analisar quais são as possibilidades, como que esse texto pode melhorar, que interfere, que não interfere, que dá para manter, enfim, N detalhes. E aí eu gosto bastante dessa parte. Eu diria que eu escolheria a revisão. As três tão no meu coração também, mas a revisão também vai ter que ocupar o primeiro lugar. Não, com certeza. Eu falei assim, não, eu vou perguntar, mas eu tenho quase certeza que ela vai falar revisão. E eu admiro demais, demais. Eu tenho a minha revisora, né, que me acompanha desde 2016, é a Olha. Stephanie. Um beijo, Stephanie. Ela também vai estar aqui no Conversa Escrita logo Ah, mais. legal. É, eu trago os migos, eu trago todo mundo, entendeu? Tamo Bora junto aí lá. nos trabalhos. E ela, assim, nossa, eu falo pra ela, cara, eu não entendo como que você ama tanto revisar. Eu falo com ela. E você falou de prazo longo, né? A Stephanie, normalmente, eu dou pra ela o livro e ela fica 1 mês, 2. Ela já chegou, acho que um livro com ela, uns 3 meses. Assim, Uau, uau. ela é perfeccionista ao máximo, de verdade, assim. Uhum, Mas também, assim, nós duas, a nossa relação permite isso, né? E eu também, eu uhum, trabalho com uma coisa bem mais solta, bem mais suave. Essa, a uhum, gente sabe que o mercado editorial é apertado, então eu acredito que, né, você, uhum. como revisora, tem que, né, ir mais assim. Pegar mais assim o É. prazo. E a Stephanie também, ela não é exclusivamente minha revisora. Daqueles. Uhum, Eu não tô nadando em rios de dinheiro pra ela só trabalhar pra mim, né? Então ela tem outros trabalhos e tudo mais, então isso também acaba tomando muito tempo dela. Mas eu acho isso muito uhum. interessante que até depois que eu comecei a te seguir, também depois de muito tempo, assim, vendo, né? Porque às vezes eu futrico também no Google Docs,
que eu passo pra ela pelo Google Docs. Quando ela me entrega o livro, eu futrico pra ver que ele mostra o que foi editado. Uhum. Aí eu começo a ver o que ela foi mudando e eu falo assim, cara, isso é incrível, sabe? Eu comecei a ter um olhar mais crítico, assim, um Aham. pouco. Até pra depois que eu terminei de escrever, eu ir lá no texto, porque isso eu odiava fazer. E agora eu consigo fazer. Eu deixava muitas vezes, olha o pecado, viu? Eu deixava muitas vezes, eu terminava, acabava mesmo de escrever, passava pra ela. Falava assim, toma, Ah, sabe? E isso eu pecava uhum. demais, porque assim, tinha vezes que ela me passava. Em vez de eu passar, eu não tava passando pra ela revisar. Eu tava passando Uhum. pra ela fazer uma leitura crítica pra depois me retornar e eu reescrever o livro. Vamos dizer assim, Uhum. sabe? Isso Uhum. atrapalhava muito, muito, muito. Mas hoje eu tenho uma. Até quando eu tô escrevendo um pouco, eu comecei a me atentar até para uma questão que você fala em alguns posts, de prestar atenção no tempo verbal que você está Uhum. escrevendo. Se o teu texto começa ali no presente, igual esses dias eu estava escrevendo, quando vê eu já estava colocando no passado, sabe? Aham. E aí aí agora eu já consigo. Antigamente era uma mistura. É Era. comum mesmo. Nossa, era um negócio muito louco. Eu começava no presente, quando vê, tava no passado. Só não ia pro futuro, né? Só... É meio É complicado você mais escrever pro difícil. futuro. Mas eu misturava muito presente, passado, presente, passado. E contudo, assim. A gente vai evoluindo, né? Graças a Deus. Vai, Demais, 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 com demais. certeza. Nossa, nossa, nossa. E assim, o teu conteúdo me ajuda muito e eu acredito que ajuda muito, muitos escritores, né? Ai, que Desde já bom. agradeço pela iniciativa e eu queria saber o que que levou, né? Você falou que saiu da faculdade e aí depois de Uhum. 1 ano e meio você começou, né? O Camila Revisa. O que que levou você a criar o Camila Revisa? Ai, meu Deus. Primeiro, obrigada, eu fico muito feliz. Eu acho que eu nunca. Talvez eu nunca entenda a dimensão do que é isso, sabe? Por isso que sempre. O agradecimento sempre é real, porque eu acho que eu não tenho dimensão e sempre me. Como se fosse. Eu vou dizer de novo a palavra espanta, mas sempre me surpreende isso, sabe? Ver como isso pode ajudar as outras pessoas. E não começou do nada, quer dizer, não começou do nada. O processo foi, eu saí da faculdade com a intenção de trabalhar com tradução editorial. Mas o problema era que, para você ter traduzido no editorial, tem toda uma questão de como você é empreendedora, Uhum, da parte de ter um CNPJ e como é que fala, você ser um trabalhador liberal. Enfim, como é que você vai lidar com essa parte da empresa? E aí tem algumas questões que envolve direitos autorais, por causa da tradução, aí não sei o que, CNPJ, blá, blá, blá. Eu sabia que tinha alguns impedimentos e que, enfim, isso ia me atrapalhar um pouco no momento para começar a traduzir. Mesmo assim, eu fui atrás, porque era o que eu queria. E, enfim, até que eu dei uma pausa nisso, fui focar em outras coisas, até que enquanto eu tenho uma escritora também que eu acompanho ela desde 2016, por aí, desde 2016, 2017, que foi revisando os livros dela que eu comecei a pegar gosto pela revisão, de entender, simplesmente gostar, né, de mexer no texto, de trabalhar com a língua, né, digamos assim, trabalhar com o português. E enquanto eu vi essa relação que a gente tinha, essa dinâmica, eu pensava, poxa, na faculdade eu tive que aprender tanta coisa de português que ajudaria ela, sabe? E não porque, é a questão da vírgula. Eu não tive aula de vírgula, para falar a verdade, assim. E mas algumas coisas que são além da gramática que a gente tinha que aprender sobre a língua, eu imaginava tendo noção de como isso impactou a forma como eu escrevia qualquer texto que fosse, sabe? De eu ler aquele texto e falar, olha, eu sei o que eu posso mexer aqui. Eu percebi, nossa, isso seria muito interessante se ela, como escritora, fizesse isso também. Se ela tivesse esse conhecimento. E aí eu pensei, eu tinha uma ideia de publicar um e-book na Amazon, tipo, super aleatório, publicar um uhum, e-book ainda na Amazon, que tinha dicas de português, aí eu comecei até a criar um roteiro. Só que não era um foco meu,
Então eu falei, então eu deixava isso de lado, ficou engavetado por por meses mesmo. E aí, em janeiro de 2020, não, 2019, eu peguei um artigo que eu tinha da faculdade e falei, poxa, isso é uma coisa legal que eu quero compartilhar com as pessoas. E aí eu fiz um perfil no Wattpad, outra coisa, outro erro aí. Eu fiz um artigo no Wattpad para falar justamente sobre o tempo da narração, né? Isso aí dos tempos verbais, no presente e no passado. Só que assim, eu lembro que eu passei uma tarde inteira quebrando a cabeça para escrever esse artigo, para pegar as observações que eu tinha da professora e transformar isso num texto que as pessoas pudessem entender como é que funcionava. E aí, a minha ideia era, eu ia publicar esses artigos no Wattpad, e aí, a partir de determinado momento, depois eu ia reunir tudo isso e fazer o e-book. Uhum. Só que não deu certo. Quando eu vi que o desgaste que foi fazer esse artigo, eu falei, não dá para levar isso de forma sustentável. E aí eu parei. Nessa época eu até cheguei a criar o perfil do Instagram, mas assim, eu fiz um, dois posts e abandonei porque eu falei, não dá certo. Aí foi lá para abril, março, eu comecei a pensar nessa ideia de novo, aí fui pensar em questão de identidade visual, porque eu já cheguei a estudar um pouco sobre o assunto, e aí eu fui fazendo pesquisas e falei, só que assim, eu não tinha noção realmente de nada do que essas coisas que falam de linha editorial e não sei o quê, aí eu para cada post serve para quê, não sei o quê. Não sabia de como administrar o Instagram, eu só sabia o que eu queria fazer. E aí eu fui aos poucos descobrindo tudo isso. Tanto que eu não tenho um dia exato para ter começado de verdade. Eu lembro que eu fiz um post em maio relacionado ao Black Lives Matter. Uhum. E tanto que é o primeiro lá, é uma citação do Martin Luther King. E depois disso eu fui aos poucos começando a postar. E aí eu lembro que em junho eu já tinha começado. E aí eu fui criando posts, né, na frequência que eu conseguia naquela época. E a partir daí foi. E aí foi o começo e depois eu fui aprendendo como lidar com tudo isso. Mudou bastante coisa desde então, porque eu realmente não sabia como que eu poderia usar o Instagram como uma ferramenta e até para poder passar o conteúdo, né? Eu tive vários posts que também demoravam horas para fazer. O post dos porquês, eu lembro que eu passei um dia inteiro estudando sobre os porquês, porque eu também tinha essa dúvida, e aí eu falei, eu preciso entender isso e eu vou fazer um post sobre isso. E aí teve isso. Consegui fazer o post, graças a Deus, não esqueci mais os porquês. Perfeito esse E, post. Tá lá salvadinho na minha pasta. Que eu tenho uma pasta só para os teus posts. ai meu Deus, olha só que legal. E aí foi disso, sabe? De querer que escritores também aprendessem língua portuguesa. Como eu falei, no curso de tradução, as pessoas acham que você tem que só saber inglês, né? Mas o português, ele acaba sendo tão importante quanto. Então, as aulas que eu tive de português, principalmente de estilística, e eu fico muito triste de ter só aprendido sobre isso no último ano, porque aí já era tarde demais para fazer iniciação e tal, essas coisas. Tendo conhecido tudo isso, eu falei, foi aquilo que eu falei. Eu queria que escritores conhecessem isso e compartilhar, porque eu sabia como isso tinha impactado a forma como eu escrevia. E aí foi aos poucos mesmo, foi aquela coisa também do vai com medo mesmo. Fico muito feliz de não ter desistido, de mesmo sendo imperfeito, a moda com, sei lá, várias coisas. Mesmo sendo imperfeito, mesmo com muito medo, eu tinha muito, muito medo. Eu pensava, quem sou eu para querer falar de português na internet? E aí ainda assim foi, né? A gente tá num processo e ainda é muito surpreendente de novo todo o impacto, né? Na, na, de ver que o objetivo está sendo alcançado de alguma forma, né? Daquilo de realmente conseguir ajudar outros escritores. Isso é muito Sim. legal. Sim, nossa, e aqueles, sou uma das mais beneficiadas disso demais, porque eu também, você falou dessa questão de, quem sou eu para ensinar, né, sobre isso, sobre língua portuguesa para alguém. Eu tenho dentro de mim vários projetos, né, que às vezes eu também me questiono disso. Mas quem vai ser eu para tá ensinando?
Entendeu? Quando existem tantas pessoas que estão à frente, mas eu acho que o diferencial tá aí. É você reconhecer que você não é perfeito. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, meu primeiro emprego foi como professora de inglês, e eu ainda estava estudando. Eu estava no curso no último ano, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu falei com os meus alunos. Eu falei assim: olha, eu tô aqui para passar o conhecimento para vocês da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que eu tenho. Mas se algum dia vocês me perguntarem alguma coisa e que eu não souber de imediato, não achem que eu sou. Também não me julguem. Porque da mesma maneira em que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Eu posso estar um pouco mais à frente de estar num nível maior, mas também eu não sou. Sei tudo, eu não sou dicionário, eu não sou a pessoa que mais entende disso aqui. Eu tô Uhum, aprendendo e eu vou aprender o resto da minha vida, assim como vocês, né? E eu falo que a sala de aula me ensinou muito sobre isso, sobre uhum, você reconhecer aquilo que você sabe, porque também na uhum. questão do inglês eu sempre coloquei meu inglês como um pouco abaixo daquilo que era. Então, Ah, quando sim. perguntavam pra mim, qual que é o seu inglês? Ah, eu acho que é intermediário e tal. E Uhum. aí eu lembro que eu sempre fui assim. E eu já tinha estudado com uma americana. Eu ensinei português pra ela. Uhum. Olha só. Foi uma das melhores experiências da minha vida, que foi onde eu tirei completamente a minha timidez de falar inglês, falar outra Ai, língua, é incrível. né? Porque não tinha outra forma e não tinha nenhuma outra pessoa. Você tava falando de cachorro, a minha gata está aqui. É a segunda gravação hoje e ela está me acompanhando, mas ela. Na outra ela ficou só atrás de mim. Ela não apareceu em momento algum, agora ela mexeu. Ai, meu Deus. É, mas assim, não tinha outra forma. Uhum. Eu lembro que a Caroline, né, que estudou comigo, a Caroline chegou, ela não falava uma palavra em português. No máximo ela Uhum. falava oi. E olhe lá. Então, assim, e ninguém na minha sala tinha outra menina que eu achava que ela tinha um inglês muito melhor do que o meu, né? E ninguém teve a disposição de ir até ela e falar assim: oi, tudo bem? Falar com ela e falar: olha, Uhum. eu sei falar inglês, se você quiser falar comigo e tal, porque a menina tava completamente perdida, sabe? Então Uhum. eu acho que essa é a diferença. Essa experiência na minha vida e quando eu fui para a sala de aula também me ensinou muito isso. A diferença é em você reconhecer o que você sabe, reconhecer o que você não sabe e ir. E Uhum. pra, igual você falou, você ficou postergando, postergando e tal, mas chegou no momento que você falou: não, Vambora. vambora, isso. É É, isso que eu quero? Vamos, né? E eu acho que isso influencia em todas as partes, né? com É, certeza. em escrever, que você fala assim: mas eu vou ficar escrevendo, 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 eu nunca vou publicar, que eu acho que nunca tá perfeito, Uhum. né? Que tem muito disso. Eu falo por mim Ah, eu, mesma. eu não sei isso. Ai, mas porque eu não estudei escrita criativa. Ai, mas eu escrevo tá com um monte de erro e não sei o quê. Mas você tocou num ponto-chave mesmo. E eu ouvi uma frase que eu abraço agora, que é a gente se aceitar como iniciante. Tem coisa que a gente realmente não vai saber tudo e a gente tem que aceitar e passar por esse processo, porque só vai conseguir evoluir se passar pelo começo, né? Vai ter que ter um começo ali. Sim, E também que você não precisa ficar no lugar que você está hoje, né? Isso que é legal. Se você se sente incomodado, ou se sente, de certa forma, você sabe que poderia melhorar de alguma forma, que bom. Pelo menos isso já é um ponto de partida para você saber que você não precisa ficar aí. Você pode melhorar, você não precisa. E tinha uma outra coisa que você comentou que eu achei bem legal também, mas aí eu esqueci. compartilho da sua memória de Dory, compartilho. Não sei Ah, se, pois não sei se é. você também chama sua memória assim, mas eu chamo a minha de Dory. Ah, eu tenho que começar. Eu tenho, nossa, às vezes eu esqueço uma palavra. E assim, às vezes minha memória ela me deixa na mão. Você também, né, estuda tradução e tudo mais. Uhum. E eu já fui perguntada nessa parte da interpretação, que se alguém não sabe, a tradução lida com texto escrito, né? E até, por exemplo, na dublagem, a tradução é do roteiro, então ainda é escrito. Mas na interpretação é a parte falada. Então, numa conferência da ONU é uma interpretação.
E já me perguntaram nessa parte se eu faria interpretação, e a verdade é que não, porque eu sou péssima para lembrar a palavra. Então, a pessoa falou alguma coisa, eu tenho que lembrar da tradução daquilo em português, eu vou comer palavra ali, não vai dar certo de jeito nenhum. Eu esqueço, às vezes, as palavras que eu quero usar. E essa parte de raciocínio, às vezes, quando é para raciocinar rápido, meu Deus do céu. Tem Não, coisa que eu consigo, tem coisa que eu já não adianta nem forçar. e a interpretação não dá espaço pra, tipo, então, eu esqueci. Você pode repetir a frase, por favor? Não É, não tem tem isso. essa, ferrou É ali, tudo. acabou, né? É jogo rápido e tal. Eu sempre. Eu lembro que uma referência de interpretação que eu tenho é aquela moça. Eu nunca sei, eu nunca lembro o nome dela. A do Aquela moça Oscar. do. Não. Ah, tá. Ah, não, eu tenho uma mais, mais brasileira. Hum. É, a do Faustão. Quando vai artista internacional no Faustão, Ai, meu aquela Deus. que aparece na telinha assim com o fone. Nossa, desde criança. E eu lembro que eu falava assim, mãe, ela é muito inteligente. Ela ouve aqui em inglês e ela já sai falando em português. Nossa, essa moça é incrível. Eu sempre falava assim, porque. Olha, E eu admiro, de verdade, porque também, é. quando eu tava estudando, eu tinha colegas que eram fissurados, assim, por interpretação. Eu tinha uma colega que, no primeiro semestre, ela tava. E ela já tinha conseguido um freelancer que ela foi e fez interpretação para uma empresa, numa reunião e Uau. tal. E eu falei assim, cara, aplaude de você aqui. Tem que aplaudir. Tô aplaudindo até com os pés aqui, porque, cara, maravilhosa você. Nossa, você vai chegar no último semestre da faculdade, sei lá, Arrasando já. contratada numa empresa já, entendeu? E é isso aí. E tem isso também, né? E eu acho que você falou de questão de esquecer a palavra e uma coisa que eu esqueço muito, é uma coisa curiosa, não sei se também se às vezes em alguma situação da tua vida do dia a dia você também passa por isso. A maioria das pessoas que falam outras línguas, não só o inglês, passa por isso, que Uhum. é você não lembra a palavra em português, Mas você lembra na língua na estrangeira? língua Com estrangeira. certeza, já passei por isso. Minha mãe não acredita. Um dia eu cheguei, o que foi? Não lembro, foi um objeto. Aí eu, mãe, eu esqueci o nome disso aqui em português. E eu falei pra ela em inglês. Aí ela foi e falou o nome do objeto. Eu falei, ai, mãe, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, mãe. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: não é possível que você tá esquecendo o português. Eu falei, mas eu tô. Mas eu tô. Tem momentos Principalmente, que a gente esquece. principalmente quando Cérebro eu tava buga. ensinando inglês. Porque eu passava 90% do meu dia falando inglês, né? Nossa, é. Porque entre os colegas, os professores, a gente só conversava em inglês. A gente saía na rua, a Uhum. gente saía às vezes para horário de almoço e tal. E a gente saía, ia para os restaurantes, falava inglês. Até era engraçado que às vezes já chegou. Teve caso da gente tá pedindo um negócio em inglês e o povo olhando pra nossa cara assim. E aqui é bem interior, né? Aqui Ah, é uma cidade de 50 e poucos mil habitantes. E olha é só. super interior. Então o povo olhava pra nossa cara, tipo, assustado. Aí a gente, não, desculpa. Aí eu falo que vira a chavinha, vira a chavinha, né, na tua cabeça. Uhum. Volta pro português. Nossa, várias vezes. E na faculdade, a gente tinha que aprender a gente começava aprendendo duas línguas. E aí, assim, às vezes a gente estava na aula de uma língua e tinha que ir para a aula da outra. Já teve vezes, principalmente depois de prova, que o cérebro dá um nó. E aí tem uns momentos que dá esses lapsos mesmo. Aí a gente fala uma coisa que é da outra. Super entendo. Nossa, meu Deus. Pra gente que ainda já tem esse negócio da memória, Que só bom agrava. saber que não estou sozinha, é isso aí, porque eu pergunto pra quase todo mundo, assim, que que sabe falar outra língua, ou que mexe, assim, com muita coisa de, né, em outras línguas e tudo mais. Uhum. E aí eu falo, também acontece isso com você? Porque não é Pois é, possível. gente. Ah, meu Deus, é complicado. Pois é, pois é. Então, Camila, eu queria saber Hum. agora de você, né, depois desse conto maravilhoso, se você tem planos futuros. O que vem por É, aí? Se teremos mais. Além de Camila Revisa, né? hum. Teremos mais Camila Escritora. Camila escreve. Camila Escreve, isso. Vamos ter mais Camila Escreve? Ou não, por Olha, enquanto ainda não? teremos sim.
Mas, como que eu posso dizer? Provavelmente ainda esse ano eu preciso acelerar a minha parte, porque, de novo, problemas do meu lado. Mas tem um projeto, sim, eu fui convidada para outro projeto por causa da coletânea, do conto que eu escrevi. Fiquei muito feliz, só que também tive um processo para pensar em como que eu desenvolveria a ideia necessária. Mas está sendo um desafio, vou sair da minha zona de conforto. Não é nada, digamos assim, não é um romance, ainda um projeto menor, mas vem esse ano sim. Eu até. Eu já pensei, por exemplo, eu gosto muito de romance contemporâneo, tipo, que a Colleen Hoover escreve. Eu gosto demais dos livros Amo. dela nesse gênero. Não li os de suspense, terror, não sei o que, que são os outros dela lá, tipo, o Laila Laila, Verity. Leila, sei lá. É. Mas eu gosto muito desse estilo. Acho que na verdade, eu acho que ela tem uma capacidade, fazendo um parênteses aqui, né? O que aquela mulher consegue Não, fica à vontade. Vamos falar de Colin humanizar os Hoover, vamos. personagens dela, ela é incrível. Eu gosto demais dos trabalhos dela, principalmente dessa parte como é que fala? Da criação de personagens, porque eu consigo imaginar eles como pessoas reais. E Sim. não é em todo livro que acontece. Eu acho que tem livro que às vezes o personagem parece muito caricato. Você imagina como um personagem de um filme de humor da Globo, que é aquela coisa Uhum. muito irreal, sabe? Mas com os livros dela eu consigo ver esse pé na realidade. Para esse gênero, né, de livros que são contemporâneos, que é como se fossem pessoas reais, eu acho que isso é muito importante. E aí, fechando parênteses, eu já pensei em começar outras coisas, mas com certeza eu ia ter que planejar antes. E aí eu já, enfim, teria que pensar bastante no que eu escreveria. Não anulo a ideia, mas hoje eu tenho outros focos, né? Eu imagino que hoje eu tô em um começo de carreira, sabe? Então acho que eu preciso focar nas coisas que são importantes para mim hoje. E por enquanto a escrita é um hobby. Eu acho que Uhum. hoje isso poderia até mudar de eu querer escrever outras coisas, mas por enquanto o foco tá nessa outra parte da língua portuguesa, né? Sim. Mas sim, tem um projeto para esse ano que eu preciso escrever. Enquanto o seu romance contemporâneo não sai, Ai, que meu eu Deus. esperaria ansiosa por ele, né, vai vindo esses projetos, né, e a gente vai matando Uhum. a saudade da tua escrita, mas perguntei porque, nossa, depois que eu li o teu conto, eu fiquei assim, eu preciso, né, preciso saber o que que vem por aí, e... E você falou de Colleen Hoover e é uma das minhas escritoras favoritas. Eu lembro que quando o primeiro livro que eu li dela foi Métrica. Eu me Ai, sim. apaixonei por Métrica e desde então eu tenho uma missão de vida de ler todos os livros que a Colleen Hoover já publicou. Lançar. Só que é meio complicado porque essa mulher lança uns 3, 4 livros por ano, né? Então, Ela virou a máquina, né? Porque ela tem vários aí. né? Eu fico assim, tá. O único dela que até hoje eu não curto e eu acho que é universal é o Tarde Demais. Não sei se você chegou a ler. Eu li ainda no Wattpad, pra você ter Nossa! uma ideia. Mas é uma história muito pesada, cheia de gatilhos, e não é uma coisa que eu gosto, eu acho que. Eu não sei, o cara, ele era a proposta ele ser abusivo, né? Mas, Uhum. assim, eu não gostei. Não, eu gosto das coisas fofinhas, assim, né? Gosto de outra coisa, minha vibe é outra. Então, porque assim, a Colinha ela tem essa. Abrindo um longo parênteses aqui, mas estamos falando de escrita de qualquer forma, mas Era- a Colinha ela tem essa mão, né, de tratar Uhum, de assuntos pesados. Eu já li outros livros dela, como É Assim Que Acaba, As Mil Partes uhum. do Meu Nossa, Coração. Não, meu é Deus. assim que acaba, vai ficar. Acho que não tem como superar ele, porque Meu Deus, que livro. que livro Ai. perfeito, sério. Eu vou passar o resto da minha vida falando de Assim que Acaba. Mas ela tem uma mão muito boa pra trabalhar sobre assuntos pesados, assuntos sensíveis. Tem outro também dela Uhum. que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito, que é Talvez um Dia, que eu Eu achei, gosto. eu amo aquele livro porque, né, ela trouxe um personagem completamente diferente, assim. Eu nunca tinha lido um Uhum. livro
de um personagem, né, de uma pessoa com surdez e uma pessoa com surdez que mexe com música ainda. Eu falei assim, cara, Ai, gente. que mente é essa, sabe? E ali, o Aham. começo do livro, ela traz traição e no meio do E livro tem romance, tem não sei o quê. é só eita atrás de eita. Exatamente, sabe? Por isso que eu gosto. Tem outros também dela que muita gente não gosta, que é o Lado Feio do Amor. Ai, se eu não Nossa, li. o Lado Feio do Amor. Ai. Então, assim, tem essa coisa, né, de dela tratar de assuntos pesados, realmente. Ela conseguir colocar romance e conseguir também dar um pouquinho daquele coração quentinho. Mas eu achei que em Tarde Demais foi. Não sei qual que foi o delírio que ela tava, sinceramente. Colin Hoover, sua linda, né? Eu finjo que Tarde Demais não existe, obrigada. Porque assim, eu lembro que quando eu tava lendo, eu olhei e falei assim: eu não acho que eu tô lendo o livro dela. Eu vi alguns traços dela, mas assim, foi muito, muito diferente. E eu lembro que eu só li num surto. Porque eu acho que se eu tivesse parado assim, sabe? Pra pensar muito e tal, eu não teria continuado, de verdade. Porque é um livro assim. Uhum. Mas tirando isso, maravilhosa, escritora incrível. É, e você falou que ainda não leu Laila nem Vert, eu também ainda não li. E eu tenho curiosidade de ler, apesar de não ser a minha zona de conforto. Mas gosto muito né, dessa coisa contemporânea dela, que, igual você Aham. falou, ela traz personagens reais. É. E eu acho incrível isso. Eu que escrevo bastante, assim, mas também né, no tempo atual, vamos dizer assim, e que trabalha mais coisas, o contemporâneo mesmo. É, eu me espelho muito nela, também em outras autoras e tudo mais, mas eu me espelho muito nela para trazer isso, né, de personagens reais, porque o que me desanima demais é começar a ler um livro, a história ser muito legal, né? Vamos dizer assim, a premissa e tudo mais. Até tá conseguindo desenvolver, mas eu vejo que o personagem é aquele personagem bem, sabe? Estereotipado, unilateral, a pessoa não trabalha bem Uhum. ele, ou eu não consigo Não tem opção nenhuma. isso, eu não consigo enxergar como uma pessoa vivendo na vida real, né? Uhum. Vamos dizer assim. É claro que eu não vou também chegar numa fantasia, né, da vida e Uhum. querer achar um personagem que eu consiga ver na vida real, porque não vai existir uma Uhum. fantasia. A gente tem que Né? saber onde tá o quê, né? Mas assim, eu acho super importante isso que você falou da autora saber trazer o personagem pra a vida real e Pra vida você real. isso É. enxergar, né? É a questão assim de lembrar que as pessoas têm problemas e que elas lidam com isso tanto com a parte racional quanto a parte emocional, Uhum. né? E aí, então, às vezes eu gosto de pensar como que, sei lá, como que eu reagiria a isso e pensar, tentar usar os cinco sentidos, sabe? Uhum. Será que o que que envolveria, como eu me sentiria tanto, na verdade, além dos cinco sentidos, como que eu reagiria por fora e por dentro, né? Como que isso me impactaria? E não sei se é esse o processo dela, mas é muito. Eu admiro demais esse lado dela, é o que eu mais gosto no trabalho dela, nas histórias. É incrível. Sem contar que sempre tem um. Como é que fala? Tem um BO ali, né? Sempre tem um problema Sim. muito, assim, diferentão. Eu não vou nem dizer assim. Mas como é que fala? É aquele temperinho para chamar a nossa atenção, né? Eu acho que isso é importante também na criação das histórias. Eu tava até pensando nisso esses dias, fazendo outro parênteses aí, que é a diferença de um. Eu fui assistir, eu liguei a Netflix e tava lá. Ai, fulano conhece fulano, e aí os dois vão descobrir as aventuras da vida. Aí fala, Uhum. tipo, tá, isso não me atrai nada. Ai, as aventuras da vida. Que aventuras da vida? O que que aconteceu? Sabe? E às vezes a gente precisa da história. Por que que quando o fulano casa com a fulana, ou sei lá quem casa com quem, o escritor nunca mostra o pós-parto da mulher, nunca mostra o problema ali do casamento, a não ser que o foco seja esse do livro. Porque às vezes são coisas que não tem um quê a mais que vai chamar a nossa atenção. Né? E as histórias precisam disso, precisa ter Uhum. alguma coisa ali que seja um pouco diferente, um pouco fora da curva para falar.
Ah, eu quero saber como é que isso vai se desenvolver, eu quero saber o desfecho disso. Você me apresentou um problema, eu quero ver como você vai solucionar. Sim. E aí isso é muito. Porque às vezes parece que a história é sem objetivo, sabe? Que a história não. Assim. Ah, problemas da vida. Problemas da vida todo mundo tem, mas eu quero ver como que você vai resolver os problemas que vão aparecer. E Uhum. lembrando aqui de um livro que eu li sobre a Pixar. Esse livro da Pixar falava como o pai do Nemo, na verdade, a história como um todo, né? É um pai que tem medo de tubarão porque a esposa dele foi assassinada por um tubarão, e aí de repente ele vai virar amigo de tubarões. E aí como que isso acontece? Tubarões vegetarianos. E sempre tinha alguma coisa ali para chamar a nossa atenção. Ah, é um filho que se rebela do pai, mas é o filho que tem um problema na nadadeira. E aí, meu Deus, como é que esse menino vai se virar? E aí a gente tem um pai que é super protetor porque ele perdeu a esposa e não sei o quê. Então, são coisas que são trabalhadas para criar conflito, né? E é uma história precisa de conflito. O problema da vida todo mundo tem. Agora, para que uma história seja interessante, você vai precisar de alguma coisa ali que chame a atenção, né? Em qualquer contexto, em qualquer história. Sim, com certeza, nossa. É, e assim, eu acho muito interessante todos os posicionamentos quando você vai colocar, sabe? Porque muita coisa eu percebo, às vezes, lendo alguns livros, né? Mas às vezes eu termino de ler e o pensamento se esvai, sabe? Então, às Uhum. vezes eu abro teus stories ou eu leio um post teu e eu fico assim, cara, nossa, aí eu lembro do livro que eu reconhecia aqueles problemas, sabe? Que eu Uhum. reconhecia aquelas falhas, ou que até mesmo no que eu tô escrevendo, que às vezes eu me questiono, eu volto lá e vejo e falo, nossa, mas isso aqui era tão simples de resolver ali, que eu poderia ter ido por aqui e tal. Então, eu acho legal que você traz essas coisas, não só essa questão, né, igual você fala da gramática, a língua portuguesa e tal, Uhum. mas também a construção da história, né? E agora eu queria deixar aberto aí né, porque eu comentei brevemente, mas eu já tava meio ensaiando para trazer isso mais pro final, sobre o Escritora Nota 10, né? Esse incrível projeto que um dia eu irei participar, se Deus quiser. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre o projeto Escritora Nota 10. Fica à vontade. Beleza. Vai ser um prazer te receber, se você tiver, quando você tiver oportunidade. E a oficina, como que eu posso dizer? Vamos pela parte prática. Tem coisa que não dá para falar pelo Instagram, Uhum, simplesmente porque alguns assuntos precisam de uma base maior para a gente conseguir abordar. Então depende do grau de conhecimento mesmo do que cada um tem. Como eu falei, tinha posts que eu demorava horas e horas e horas para fazer. Até hoje eu demoro bastante para fazer post, mas tem coisas que vão precisar de muito mais tempo para a gente conseguir abordar da forma como é necessário, sabe? Então eu falei, eu preciso criar algo em que eu consiga fazer isso de uma forma que me agrade. E como eu falei, o objetivo sempre foi esse, sabe? É ensinar português e ainda para escritoras. Eu não queria ser um canal que fala para você da mesma forma como qualquer outro que fala para vestibular, que fala para concurso, até porque esses canais, esses meios, né, de ensinar língua portuguesa, eles focam muito na norma culta. O que tudo bem, porque a norma culta é a esperada no vestibular, é a esperada em concursos, então tá tudo certo. Mas na escrita, a gente ainda precisa desmistificar algumas coisas, sabe? Porque a língua portuguesa, ela vai além da norma. A norma é simplesmente uma variante, né? A língua portuguesa é formada de vários grupos, digamos assim. A gente tem várias formas de se comunicar com as pessoas. O modo como você apresenta um TCC é diferente da forma como você conversa com a sua avó, sabe? com Ou certeza. então escrever textos diferentes. Da forma como você manda uma mensagem no grupo da família é diferente de como você escreve um e-mail. E existem linguagens esperadas disso, sabe? Formas de escrever que são esperadas de determinados contextos. Então, eu acho que é importante, e isso se torna cada vez mais firme, uma convicção cada vez mais firme dentro de mim, que é a gente
o escritor ele precisa saber que ele tem essa liberdade, sabe, de fugir da norma. Isso não é erro. Erro seria se a norma fosse esperada de você. Então, então, essa coisa de a gente definir a linguagem, de a gente saber definir a linguagem, e principalmente de usar a língua, saber assim, conhecer a língua portuguesa a ponto de fazer dela uma ferramenta, é aí que o jogo vira, sabe? É aí que o jogo muda, porque você vai ser mais intencional nas suas escolhas para saber escolher. Nesse momento, cabe a mim, do aquilo que é esperado de mim, seguir a norma culta à risca. Então, eu vou ter que prestar atenção em várias coisas, desde vocabulário a conjugação verbal, porque eu não posso escrever vou usar, tenho que escrever usarei, sabe? Esse tipo de detalhe. Então, você vai se tornando consciente das escolhas que você faz, isso te dá poder, sabe? Isso te torna, eu acho que isso é um caminho para a criação do próprio estilo. Essa consciência vai te ajudar muito a conseguir criar o seu próprio estilo. E a oficina veio como isso, uma forma de eu conseguir aprofundar esse conteúdo, de poder guiar nesse processo de fazer da língua uma ferramenta. E isso é construído, né? Isso é aos poucos. Eu ainda tenho várias ideias de coisas para acrescentar na oficina, daria para falar de muitas coisas. As aulas estão em andamento, né? Os Uhum. módulos estão sendo liberados aos poucos. E cada vez que eu libero um módulo, eu já tenho uma lista num quadro que eu tenho de coisas que eu ainda já quero acrescentar. Que eu falei, putz, eu não falei de tal detalhe, eu vou ter que fazer uma aula sobre isso. E aí, o foco é esse, sabe? Eu fiz um vídeo falando também só sobre o que é ser uma escritora nota 10. Uhum. Porque eu tive relutância ao criar esse nome, escritora nota 10, porque poderia levar para um lado de perfeição, de eu querer que você seja perfeito, mas eu acho que hoje isso me ajuda até a quebrar um pouco esse paradigma, porque você ser uma escritora nota 10 não é você ser perfeita, porque sendo realista ninguém é. Sim. Então já chega, esquece, risca esse item da lista e fala, não tem jeito, não vai dar certo. Mas eu acredito que isso tem muito mais a ver com comprometimento, de você, como eu falei, né, de a gente abraçar o fato de ser iniciante quando é iniciante e de se comprometer com o processo. Porque a gente sempre vai precisar melhorar, sempre vai ter o que evoluir. E se você quer trabalhar com escrita, se você quer que a língua portuguesa seja uma ferramenta de trabalho para você, isso vai ser construído, né? Eu não sei tudo. Cada vez que eu estudo, a minha mente às vezes dá um nó e eu falo, meu Deus, tem tanta coisa que eu não sei ainda, que eu preciso revisar, que eu preciso estudar de novo e tal. Então a gente está sempre melhorando. E o fato de ser escritora nota 10 não é porque você nunca mais vai errar, mas é porque eu acredito que o conhecimento tem poder de se transformar, sabe? Ele vai te dar poder. E conhecimento sempre foi poder, né? Mas ainda nesse lado da escrita, e eu acredito que isso vai te dar mais confiança. Isso também não vem do dia para a noite, mas eu acredito nisso mesmo, de o conhecimento te ajudar a tornar a língua portuguesa a sua ferramenta de trabalho. E a partir disso você vai ser mais consciente das suas escolhas, você vai desenvolver o seu próprio estilo. E esse compromisso com o processo faz de você uma pessoa que é digna de ser admirada, sabe? Mais do que uma pessoa que tirou 10 em uma prova e nunca mais se dedicou àquilo, se o seu objetivo é fazer da escrita algo da sua carreira, tem coisas que a gente vai ter que fazer, né? Tanto isso da escrita criativa, ou então na parte de língua portuguesa, ou várias coisas, né? Hoje eu também acho que escritor, principalmente o independente, tem essa parte empresarial também que pode ser explorada, de saber como que você vai administrar, sei lá, suas finanças, como você vai administrar a sua imagem pessoal, e tudo isso a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que saber administrar e claro que a gente pode continuar fazendo tudo que a gente pode alcançar certas coisas sem saber, e isso é ótimo porque isso dá pra gente a oportunidade de começar, mas a gente só vai conseguir melhorar e evoluir, né, esse negócio de crescer sempre, melhorar sempre, a partir do conhecimento também. Então, a escritora nota 10 é uma pessoa que se compromete com o processo sem essa pressão, sabe, de
eu tenho que ser perfeita, a norma culta é a única forma de língua portuguesa que existe, e vai disso. E aí é por aí. Ah, é incrível você falando que a escritora nota 10 é aquela que é aquela que não é perfeita, mas que pode errar, né? Prova disso é que a gente tava Uhum, falando, é a Colleen Hoover. Ela errou alguma uhum, vez na vida? Com certeza, né? com Com certeza. certeza. Tarde demais tá aí pra isso. Mas É. hoje eu enxergo muito isso também, porque eu tava até comentando hoje mais cedo na gravação com a outra Camila, Uhum, que eu olho pro meu primeiro livro que eu publiquei por editora e, e todos os dias da minha vida eu falo, por que, Deus? Por quê? Com olhos muito críticos, assim, de. uhum, Mas ao mesmo tempo eu fico feliz que uhum, eu tenho esse olhar hoje, né? E eu acredito que é, eu ter me jogado nessa de, eu publiquei e tá lá, sabe? Pessoas com leram, certeza. pessoas viram e tal. E eu recebi feedbacks muito negativos que, pra minha idade na época, Uhum. porque eu escrevo desde os 12 anos e eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 13 para 14 anos, então era Olha muito, só. eu era muito, muito nova, então era uma cabeça de tipo assim, naquela época eu achava que tava super bem, né? Então quando eu fui pro mercado e que veio as críticas, isso me abalou muito e me deixou por um longo tempo sem escrever. Então, quando eu Uhum, voltei a escrever, eu tinha toda essa carga na minha cabeça de feedback uhum, negativo, de ai meu Deus, você é a pior escritora do mundo. Então, assim, era uma coisa meio pesada, mas conforme eu fui escrevendo, que o segundo livro que eu fui escrever foi O Garoto ao Lado, eu já fui. Eu tirei da cabeça isso por um tempo e eu só escrevi. Eu fiquei 2 meses escrevendo, na época eu escrevi à mão ainda. olha. Eu escrevi à mão. E nos 15 dias que eu tava digitando, aí eu já ia. Porque tinha esse processo também de digitar depois. E quando você não entende a tua letra, aí você fala, ô Jesus, O que eu escrevi o que eu aqui? escrevi aqui? O que foi? E era tudo rabiscado, cortado. Beleza. Mas assim, eu lembro que eu me entreguei completamente à história. Eu esqueci tudo que eu tinha escutado lá atrás, tudo que tinha Uhum, lido sobre, entendeu? Então eu só escrevi. E eu lembro que na época, quando eu terminei, eu me senti bem, sabe? Eu sabia que também o livro não estava perfeito, não era ainda o livro que, oh meu Deus, eu olhei e falei, nossa, tá ótimo. Mas mesmo assim, de novo, eu mandei pra editora, eu publiquei. E depois eu já vi que tinha melhorado. Tinha um feedback, sim, que falava assim: achei alguns pontos e tal. Mas eu já vi que já era mais positivo que o outro. Então eu já vi e falei: não, evolução. Agora vamos, né, ir pra frente. E eu lembro que ano passado, quando eu terminei A Noiva de Romeu, quando eu terminei, eu falei assim: cara, esse é o primeiro livro que eu tô 100% orgulhosa. Sim, uhum, do primeiro rascunho, vamos dizer assim, sabe? uhum, Sei que não vai estar perfeito, vai passar por muita coisa ainda. E também uhum. eu tenho certeza que se eu voltar nele e reler depois quando tiver Você vai prontinho lá achar o que publicado, arrumar. eu vou achar o que arrumar. Mas eu tô orgulhosa, entendeu? Eu me Uhum, senti bem. Então, assim, esse ano completando, eu falo, né? Eu falo que eu sempre encarei isso, mas esse ano completando 10 anos, vamos dizer assim, de carreira, desde que eu comecei lá a uhum. escrever no quartinho ouvindo Beatles, que eu ouvia Beatles no primeiro livro, quando eu tava escrevendo. Eu vejo assim, eu encaro muito isso que você falou, o processo. Qual Uhum, foi o processo que me trouxe aqui, qual foi o processo de cada livro, né? E isso é muito importante. E eu acho incrível que, né, as pessoas estão tendo a oportunidade de encarar desse jeito, né? Com a com a tua, né, vamos dizer assim, a tua mentoria ali no Escritora Nota 10, igual eu falei, morro de vontade de participar e eu vou participar, com certeza. E eu fico feliz, porque eu tenho certeza que tem muitas escritoras e escritores também, né, que vão estar entrando, né, na oficina e provavelmente estão ali no comecinho, é, já começaram, mas estão ali, né? E você vai conseguir uhum, passar isso para eles, porque eu acredito hoje em dia com tanta com tanto boom, assim, vamos dizer assim, de, né, com a Amazon bombando, muita gente uhum, com carreiras, né, que deslancharam
de um ano para o outro, né? A facilidade. As pessoas, quem tá começando, né? Principalmente quem é muito mais novo, igual quando eu comecei, vai ter muita essa insegurança, vai ter muito Uhum. essa visão de que, nossa, eu preciso ser realmente escritor nota 10. Perfeito. É É. perfeito, não posso errar uma Nove vírgula. ponto cinco não adianta. Exatamente. Nossa, não. Isso me deixa muito feliz, né? Demais, demais. E, e é isso. Eu espero, né, quem esteja ouvindo, que quando eu quiser precisar, vá atrás da Camila, quando ela abrir novas inscrições, que eu acredito que vai ser um projeto que você vai estar sempre, né, renovando, igual você falou que tem mais Uhum. ideias, né? E acompanhe a Camila, né? Agora eu vou abrir também espaço. Tem mais alguma rede social que o pessoal pode estar entrando em contato com você? Só Instagram mesmo? O Instagram é o principal, né? Uhum. Daria pra falar, sei lá, manda um e-mail pra mim, mas isso não. É, É mais é, fácil é. pelo Instagram mesmo. E vou continuar levando o Instagram. Hoje eu vejo isso como uma ferramenta que faz parte do meu trabalho mesmo. Eu sei que bastante gente que produz conteúdo para o Instagram não vê dessa forma, mas foi a forma como eu encontrei, sabe? É o veículo, sendo uma pessoa que trabalha para si mesma. Eu precisava de uma forma para me conectar com as pessoas. Isso foi também uma parte de eu ter me adiantado nesse processo, ter parado de adiar isso, de criar o perfil, porque eu sabia que eu precisava me apresentar para as pessoas, né? Para elas me conhecerem de alguma forma. Mas então o perfil tá lá, por enquanto é só ele mesmo. Não vou querer abraçar o mundo. Com Daria, certeza. tenho vontade de ir para outras, migrar para outras redes, ou então, não migrar não, né? Mas falar, trazer o conteúdo para outras redes sociais, mas por enquanto é o Instagram mesmo, que já dá bastante trabalho, você deve saber Imagino. também, né? Sim, você falando, passando horas horas Para fazer fazendo para post. fazer um post. Eu lembrei quando eu comecei a dar aula por conta, né, ano passado em junho, é, e eu comecei um Instagram para me divulgar de inglês. E eu me predispus tipo, publicar pelo menos de segunda a sábado. Domingo eu ia tirar. E o quanto era difícil, mesmo em inglês, né? Tendo uma gramática mais fácil. E alguns dias eu não trazia só essas questões, assim, gramaticais e tudo mais. Eu trazia outras coisas, mas era muito. Nossa, eu já cheguei a passar, igual você falou, um dia pra fazer um post, né? E as pessoas não acham. E é uma coisa que a pessoa vai consumir, sei lá, em menos de um minuto, sei lá, em segundos, sabe? E realmente dá muito trabalho, né? Mas, igual você falou, eu acredito também. Eu falo que eu amo o Instagram demais. É o lugar, assim, depois que eu aprendi a usar ele da maneira certa também pra divulgar essa parte, né? Que eu abracei realmente essa parte minha como figura, né, pública da parte de escritora, de autora, e que eu tô ali pra falar dos meus livros e de livros e de tudo mais, e encarei ele, parei de falar assim, não, é mais meu Instagram pessoal, que às vezes eu falo sobre meus livros, ou sobre outros livros, né? É, eu comecei a pensar estrategicamente também, e isso é incrível, né? Igual você falou, que é o lugar que você se conecta com as pessoas. Eu também vejo muito isso, eu me conecto com os leitores lá. E eu Uhum. acho que é o lugar certinho. Você tinha que estar mesmo. E continua, porque eu acredito que esse relacionamento com as pessoas que estão lá, tenho certeza que isso te gera frutos muito grandes no teu trabalho. Pode ter certeza, eu vou ter quase certeza que tem muita gente que olha assim, nossa, mas pra que isso, né? Às vezes. Olha assim, Uhum. não, mas. Tá no Mas isso. celular, tá? Entendeu? E as pessoas não entendem que é um trabalho também, né? E, Sim. e eu falo assim, eu encaro todos os projetos que eu começo na minha vida como um trabalho. Uhum. E a escrita começou com isso. Quando eu tinha 12 anos, eu falava assim, eu sou escritora. Uhum. Eu chegava nos consultórios médicos e falava profissão, eu não punha estudante. Eu punha escritora.
sabe? Então, assim, Uhum. você encarar todas as partes, né? é, com com esse olhar mais profissional, Uhum. é incrível e isso eu acredito que gera bastante, né? Porque a gente leva com seriedade, assim, com Aham. compromisso, que é É. muito, muito importante. Isso eu acho que foi uma mudança de chave pra mim, sabe? Porque eu comecei em junho, né? Por uns 3 meses, foi lá pra setembro, eu levava da forma, sei lá, eu postava quando eu queria e enfim, né? Mas eu lembro que teve uma mudança, que foi quando eu me vi dessa forma, sabe? Eu me vi, eu falei, não, isso aqui faz parte do meu trabalho, sabe? Isso aqui é o meu trabalho. E só o fato de eu ter me posicionado diferente, eu acredito que isso me levou a escolhas diferentes. E com a escrita não é diferente. Eu acho que você está totalmente certa em já ter internalizado isso, sabe? Eu sou escritora. Porque às vezes pode ser que alguém tenha medo, às vezes a gente tem medo de abraçar essa nova identidade, falar, ai, mas eu não sou isso. Mas a questão é, você não é só escritora quando você vira uma autora best-seller internacional. Você começa de algum lugar. Então, o seu posicionamento, sabe, de você já se enxergar dessa forma, eu acho que faz toda a diferença na parte de você tomar decisão, no seu comprometimento, né, na verdade. Isso muda tudo, sabe? Quanto mais a gente coloca isso como parte da nossa identidade, seja lá o que for, isso assim, é transformador mesmo. E eu vi essa diferença, sabe, de quando eu falei que o Instagram seria parte do meu trabalho, ou então, sei lá, para alguém seja, eu vou falar que agora sim eu sou escritora, e eu não sou, eu sou escritora amadora. Não, fala, eu sou escritora mesmo, eu escrevo, é isso, acabou. É, Já muda. Eu acredito que isso é muito importante mesmo e vai de dentro para fora, sabe? sim. Principalmente por isso. Porque senão a gente vai ficar sempre esperando a validação de uma outra pessoa e isso é muito perigoso às vezes, né? Porque aí também a gente dá para a pessoa o poder de derrubar em outros momentos. Então, abrace quem você é. Sim, amei, amei. Nossa, falou tudo, tudo. É, porque é exatamente isso. Se você não se reconhece como aquilo, quem vai te. Pode ser que outras pessoas te reconheçam, mas a partir do momento em que ela mudar de opinião, não, você não é mais isso. É. Então vai te Aí abalar, pronto, né? o mundo acabou. Vai te abalar. Era isso. Apesar daquela época, desde lá do começo, eu já falar assim, mas chegou num ponto também quando as pessoas falaram que eu era ruim, né? Eu levei isso pra dentro de Uhum, mim porque eu não tinha certeza dentro de mim, né? uhum. Total, assim, não acreditava, né? E eu tinha, não, eu sou escritora, mas aí eu precisava, mas pra eu ser uma Que é, escritora boa, eu preciso que outras pessoas digam que eu sou boa, entendeu? Senão eu vou ser uma uhum. escritora, mas vou ser uma escritora ruim, né? Então, é, tem que ter esse ponto também, igual a gente falou, acreditar no seu processo, acreditar em você, acreditar que, né? Você tá começando, então todo mundo começou. O Stephen King começou, É. a Colleen Hoover A Colin começou. Hoover começou. A Colleen Hoover começou, entendeu? Eu amo Métrica, que é um dos primeiros livros dela, mas não, eu tenho certeza que não é o melhor livro dela, sabe? Uhum. Então, assim, é isso, né? Acredite em É. você e também não desmereça, né, tudo o teu começo, que eu acho que isso também é uma Uhum. coisa, né? Eu brinco, às vezes eu É. falo assim, nossa, se eu pudesse eu queimava meu primeiro livro pra ninguém nunca mais ler, sabe? Catava todos. Entrava em contato com todo mundo, ó, pelo amor de Deus, deixa eu pegar aí, eu te pago tanto. Mas hoje em dia eu falo assim, não, foi o começo, né? E Uhum. é o que a gente falou, todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Tem. Pois é. E se você tá começando, né? Vai lá na Camila Revisa, aproveita todas Uhum. as dicas, fica aguardando lá pelo Escritora Nota 10 quando abrir novamente a oficina para você se inscrever, tá? Gente, essa é a Camila Lima, né? Ou então a Camila Revisa. Tô mais uma vez agradecer muito por ter aceitado esse convite. Tô muito, muito Ai, que honrada agradeço. pelo papo, foi incrível, incrível mesmo, né? Igual eu falei hoje pra Camila hoje cedo, se for pra falar sobre livros, sobre escrita, sobre todas essas coisas, a gente vai ficar
horas e horas aqui, né? Uhum. Fica à vontade de voltar, tá? Pode ter certeza que no futuro próximo, não tão longe, distante, a gente tá voltando. Quem sabe até lá, né? A próxima vez que você estiver aqui, Pois é. já esteja aí com o outro projeto, né? Aguardarei Tcharam! ansiosamente. Quem Quem sabe? sabe, né? Podemos deixar aí no ar. Pois é, pois é, pois é. E é isso, Camila, muito obrigada, tá? Ai, eu que E, agradeço. e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mais episódios, continuem ligados aí no Conversa Escrita, tá? Um beijinho para todos e até o próximo.